Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós contemplamos essa passagem do jovem rico, onde ali esse homem, ele chega até Jesus e pergunta o que deve fazer de bom para possuir a vida eterna. Veja que aqui Jesus Cristo, ele nos chama a atenção a algo que é muito importante para a nossa vida. Esse homem, ele queria saber o que deveria fazer, mas Jesus Cristo, ele chama a atenção dele não sobre o fazer, mas que a vida, ela é principalmente ser. Porque não basta fazer coisas se no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, nós não temos uma verdadeira convicção de quem nós somos. Porque o fazer, ele é uma manifestação, uma consequência, um efeito daquilo que nós somos. Porque se nós somos verdadeiros cristãos, o nosso fazer, ele vai condizer justamente com a nossa convicção. Por isso que Jesus Cristo, ele vai ali, dizer àquele homem que perguntou o que deveria fazer. Jesus primeiro ele vai dizer: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Aqui Jesus está chamando a atenção sobre aquilo que é o atributo metafísico da bondade, porque só Deus é bom. E a bondade na nossa vida, ela é nada mais nada menos do que uma imitação do próprio Deus, porque assim nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus. Quanto mais nós vamos aderindo ao Sagrado Evangelho, quanto mais nós vamos praticando a lei, quanto mais nós vamos entendendo quem nós somos, melhor nós vamos agindo e manifestando ao mundo a bondade e vamos mostrando que nós somos pessoas boas. Por isso que Jesus ele vai falar sobre os mandamentos. Aquele homem vai perguntar quais mandamentos. Jesus elenca: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus ele elenca os mandamentos que estão relacionados com o próximo, que são aqueles mandamentos sociais. Mas quando aquele jovem diz que já fazia tudo aquilo, já cumpria essas coisas desde a sua infância, e ele ainda pergunta o que ainda me falta, Jesus ele vai aqui trazer um ensinamento essencial para a nossa vida, que tem a ver com o que nós somos. E aí Jesus vai dizer: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Ou seja, para que nós possamos verdadeiramente ser verdadeiros discípulos
e missionários de Jesus Cristo, nós precisamos aprender a nos desapegar das coisas materiais, desapegar das coisas desta terra, para que nós possamos possuir a eternidade. Por isso que Jesus Cristo ele vai dizer que só uma coisa falta àquele homem, que é o desapego das coisas materiais, que é o desapego das coisas passageiras, das coisas dessa terra. Assim também é a nossa vida. Enquanto nós ficarmos apegados a circunstâncias, a pessoas, a riquezas, nós podemos fazer muitas coisas, mas nada dessas coisas poderão nos realizar, porque uma vez que nós inclinamos o nosso afeto às coisas passageiras, nós começamos a viver um grande vazio, porque a satisfação ela também vai ser passageira. Por isso que nós precisamos refletir sobre a nossa vida, o que ainda neste mundo nos aprisiona e nos impede de viver verdadeiramente aquilo que Jesus Cristo nos propõe viver, que é uma vida eterna começada. E é isso que Jesus Cristo questiona esse homem. Mas veja, esse homem, esse jovem, ele era rico. E quando Jesus Cristo falou isso, ele vai ficar cheio de tristeza, porque era muito rico, possuía muitos bens. Assim pode acontecer com cada um de nós, porque Jesus Cristo ele nos chama a uma renúncia verdadeira, a um desapego real de coisas passageiras, para que nós possamos como que consertar a hierarquia de valores na nossa consciência. Porque uma vez que nós entendemos o que é o mais importante para a nossa vida, nós começamos realmente a nos desapegar das coisas que não são importantes, das coisas passageiras, para que possamos adentrar nessa grande experiência de viver daquilo ou daquele que é o verdadeiro sentido da nossa vida, que é o próprio Cristo, que é o caminho que nos leva ao Pai. Por isso que quanto mais nós aprendermos a nos desapegar das coisas passageiras, mais apegado às coisas celestes nós estaremos, e muito melhor nós conseguiremos corresponder o chamado de Deus para a nossa vida. Porque o chamado de seguir a Cristo é muito mais ser do que fazer, porque o fazer ele sempre vai ser consequência do nosso ser. Que possamos crescer cada vez mais nessa capacidade de correspondência, nessa capacidade de seguimento e desapego, porque somente assim nós continuaremos a caminhar para o reino dos céus. Somente assim nós teremos uma verdadeira alegria, essa alegria que se dá através da renúncia de si mesmo e a adesão a Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos viver bem os mandamentos, principalmente os mandamentos relacionados a Deus, onde nós vamos aderindo a Ele, para que nós possamos permitir com que Ele se manifeste em nós e através de nós, e assim a obra de salvação possa acontecer na nossa vida e também através da nossa vida, para que dessa forma possamos experimentar a verdadeira felicidade e não sair triste como esse jovem rico saiu, porque não foi capaz de desapegar-se daquilo que era os bens materiais, a sua riqueza, as suas próprias seguranças, aquilo que lhe trazia conforto. Somente o desapego pode nos abrir a obra verdadeira de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.